Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, sou fundador do Instituto Solar e hoje o nosso papo vai ter o tema recrutamento e seleção de talentos. Como ter sucesso na hora de contratar. Esse tema, ele é muito quente, principalmente para você que é empreendedor, empresário e quer trazer mais sucesso para o seu negócio. E para conversar com a gente sobre isso, nós temos aqui a presença da Cecília Vieira, ela que é Head de Gestão de Pessoas na Soul Energy, graduada em Filosofia e Psicologia. Ela é especialista em gestão de pessoas e atua no setor, nessa área, há mais de 20 anos. Cecília, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande bater esse papo aqui contigo. Eu que agradeço, Pedro, o convite de vocês. Estou feliz. Espero conseguir contribuir com o mercado, né, com os integradores, com o mercado de uma forma geral. Então, estou aqui de coração aberto, peito aberto, o que eu puder ajudar. Estamos juntos. Legal. 20 anos de história é muita coisa, né? Só nesse focada em gestão de pessoas. E tem uma frase que eu aprendi, né, falando de recrutamento, que eu aprendi acho que no primeiro ano que eu decidi vestir o chapéu de empreendedor, né? E foi o seguinte: demore para contratar e seja rápido para demitir, né? E eu acho que isso aqui vai fazer parte bastante do nosso papo aqui ao longo desse podcast. Mas primeiro, antes da gente entrar diretamente ali no tema, eu queria conhecer um pouco da tua história, como foi que a Cecília decidiu fazer filosofia, psicologia e depois lidar com gente. Porque no meu mercado, eu como engenheiro, a gente costuma dizer que é muito mais fácil lidar com máquina. Então, deixa eu entender um pouquinho aí a tua história. Eu realmente, assim, gosto muito de pessoas, né? Tomei a decisão de fazer psicologia muito jovem. Eu tinha uns 15, 16 anos. Na época, eu tinha outras expectativas. Eu imaginava que ia trabalhar com uma coisa totalmente diferente. Mas antes mesmo de entrar na psicologia, a minha mãe falou: minha filha, veja outro curso também, né? Porque eu só tinha a opção de federal e estadual. Ninguém podia pagar uma faculdade particular. Então, só tinha na federal. E aí foi quando eu fui procurando o que é que poderia me ajudar na psicologia. Fiz filosofia, depois passei na psicologia. E não quis largar a filosofia porque me apaixonei. Justamente por esse olhar sobre pessoas, né? Refletir sobre o comportamento, refletir sobre sociedade. Isso eu ganhei muito com a filosofia. Então, consegui, né, conciliar as duas faculdades. Na psicologia, bem no comecinho, eu entrei muito naquela postura de vamos ver o que é que tem aqui, né? E a psicologia, ela é uma área que ela é muito abrangente. A gente normalmente pensa mais em clínica, mas existe esse trabalho que a gente chama organizacional e tem outros, né? Eu nunca tinha pensado em psicologia organizacional. A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é a clínica, né? A clínica. E confessando aqui pra ti, eu fui fazer psicologia com a expectativa de trabalhar em presídio. Eu tinha uma ideologia de que se eu fizesse um trabalho bacana num presídio, eu podia mudar a sociedade, né? Legal. Fiz um estágio e tudo, vi que não era muito isso, até que na faculdade me chamaram para um estágio em psicologia organizacional. E nessa postura de eterna aprendiz mesmo, né? Eu disse, vamos lá, né? Vamos ver como é que é. Fui chamada para uma consultoria de recrutamento e seleção, então o foco dessa consultoria era só recrutamento e seleção mesmo, muito volume de seleção. E fui para ser estagiária sem saber de nada, literalmente para aprender, né? E aconteceu um fenômeno na minha carreira, né, no início da minha carreira aí, que foi eu ter me destacado muito, assim, além do que eu mesma estava percebendo. Com pouco tempo de estágio, a consultoria quis me efetivar, eu estava bem no comecinho da faculdade, e aí fazendo uma reflexão da minha experiência, né, na minha carreira, do que eu estava pensando para frente, eu disse, cara, eu já devo ter algum tipo de talento para isso aqui, né? Porque eu vim numa postura de tô aqui para ajudar e parece que estou fazendo uma diferença muito grande. Então, esse movimento de quererem me contratar muito recente me fez colocar mais foco nisso, né? E aí fui
aprofundar ainda na psicologia, né? Ainda na faculdade. Comecei a fazer vários cursos. Então, tudo que tivesse a ver com psicologia organizacional e tal, fui fazendo e fui me aprofundando na área. E à medida que eu fui estudando, fui me apaixonando cada vez mais, né? Na metade da faculdade, eu já tinha assumido um setor de RH de uma empresa de médio porte. Então, assim, foi uma surpresa muito grande para mim, né? E realmente fui me destacando. Fiquei um tempo nessa empresa, depois fui para uma empresa de grande porte, né? Uma empresa, pode falar, né? O nome. Fica à vontade. Trabalhei 10 anos no Beach Park, consegui estruturar todas as áreas de pessoas lá, né? E aí tô nisso aqui realmente há 20 anos. Caramba, que interessante, né? E antes mesmo de terminar a faculdade, tu já estava ali liderando pessoas, Já. organizando. Acho que isso é Já. um sinal de que tu realmente tinha esse talento de lidar com o público, né? Sim. Com outros seres humanos. Me conta, e aqui é muito mais essa pergunta é muito mais na perspectiva de lidar bem com pessoas, né? Porque uma coisa que a gente percebe ao longo do tempo, principalmente empreendendo, é que quantos melhores são os meus relacionamentos com pessoas diversas, Sim. dentro da empresa, fora da empresa, com clientes, com parceiros, mais sucesso a gente tende a ter, Sim. né? Então, eu imagino, e aí eu até comento aqui contigo, eu lembro que muitos anos atrás, uma das primeiras seriados que eu assisti eram dois, que eram mais ou menos ali na mesma época. Provavelmente você deve conhecer, que mexe um pouquinho com psicologia. Que era o Lie to Me, Minta para mim, né? Traduzindo. E o outro, eu esqueci o nome, mas é um cara que ele parecia ali uma espécie de vidente, mas ele não era vidente, ele fazia muito o que ele chamava ali de cold call. Sim. E aí mas não é o cold call de ligação lá de vendas, né? Era um cold call que era uma metodologia lá que ele usava para influenciar as pessoas, fazer a leitura das pessoas e tudo mais. E eu lembro que eu estava assistindo essas duas coisas na época e eu olhava assim, caramba, existem técnicas para lidar com gente, para muitas vezes até influenciar pessoas, ou até para ser melhor visto por aquela pessoa. Então, se eu aplicar uma determinada técnica, ou se eu agir mais ou menos de uma certa forma, eu tendo a ser melhor visto por aquela pessoa. E eu imagino que a Cecília, não formada, ainda ali no seu primeiro estágio, né, dentro de uma área que ela nem pensava muito em ir, ela teve ali um determinado sucesso. Esse monte de coisa que eu falei aconteceu nessa época? Tu tá falando aí, eu tô pensando 1000 coisas, certo, Pedro? Vamos falar das 1000 coisas. Tanto da parte de técnicas e principalmente de como a gente se coloca na vida, né? Como eu era só uma estagiária quando eu cheguei lá, vou primeiro por esse lado, tá? A postura da estagiária foi muito bacana e é algo que eu tento manter até hoje, que é como se fosse assim, sou estagiária, posso errar, né? Tenho que estar mais atenta para aprender, vou me inspirar em quem está fazendo direito, vou prestar atenção em quem está, né, fazendo ali direitinho. Então, se a gente refletir, são três técnicas, né? 3 tópicos que, se a gente levar isso ao longo da vida, a gente só vai ter resultado bom, né? Então, quando eu falo de posso errar, não é aquela postura de passar a mão na cabeça, né? De ser permissiva, não é isso. Mas quando a gente vê que a gente está numa posição de aprendizado, quantas vezes a gente faz uma coisa pela primeira vez, né? Estava te contando aqui há pouco de um projeto que a gente está desenvolvendo, né, lá na Soul, que é a primeira vez que eu estou fazendo esse projeto. Claro que a gente quer fazer com muita excelência, mas fazer a primeira vez dá aquele friozinho na barriga, bota muita criatividade para fora, mas a gente também tem que aceitar que uma coisa não vai dar certo, que tem que ter um ajuste aqui de rota. Então, eu vejo sim que aquela Cecília lá atrás, quando se colocou nessa posição de eu posso errar, me ajudou muito. Não para passar a mão na minha cabeça, mas para eu focar em o que estava dando certo. E aí sim, essas práticas de benchmarking, né, que não deixa de ser uma prática de benchmarking, são muito valiosas. Às vezes a gente pensa assim, uma coisa fora, curso no exterior, um curso em São Paulo, poxa, será que sempre é isso que funciona? Às vezes é um colega que está do nosso lado e sabe fazer um negócio diferente, bem feito,
e a gente não vai lá olhar, a gente não vai lá bater esse papo. E isso me traz muita reflexão do que você falou, né? De se dar bem com todo mundo. Porque, poxa, é um colega que uma hora eu ajudo, outra hora ele pode estar me dando uma dica, pode estar me trazendo uma solução, né? Então, a postura de querer aprender o tempo todo, né? É uma postura que chama humildade também, né? E muito de observação. O saber ouvir, cada vez mais difícil, né, na sociedade, ele é super importante, né? Quando a gente pensa no vendedor, que é um pouco aqui do nosso assunto, né? O vendedor que sabe ouvir, ele fecha melhor, né? Ele acha melhor solução. E eu também, na minha carreira, eu vejo muito isso. Eu tenho que entender o que é que a empresa está querendo. Eu preciso entender melhor qual é o perfil dessa contratação, né? Eu parti até, por mais que eu tenha 20 anos, eu parti assim, não, eu sei o que é um vendedor. Pode deixar. Uhum. Cara, a chance de eu jogar tempo e dinheiro fora é muito grande. Então, são posturas que eu aprendi lá atrás e me trouxeram, sim, uma marca positiva e que eu tento carregar até hoje. Legal. Tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que é estar aberto a errar. E dentro do Instituto Solar, eu acho que esse é o meu maior desafio. Toda vez que eu recebo algum novo colaborador, o que eu mais tento... Esse com certeza é o meu maior desafio. E talvez de muitas outras pessoas que trabalham com gestão de pessoas, empresários, que é deixar um ambiente propício para que a pessoa tenha espaço para errar. Mas é esse erro que você falou, né? Não é o erro de passar a mão na cabeça, de ser permissivo, mas aquele erro de... A gente chama que é o erro de cultura de startup. Então, como que é uma startup? Uma startup ela é muito diferente de uma corporação, uma coisa mais complexa. Startup é uma coisa que roda simples, opera simples. Então, a gente tem que errar rápido, corrigir rápido e melhorar rápido. Essa é a lógica. E, geralmente, é muito desafiador ensinar ou transmitir essa cultura para aquela pessoa, e a gente vai falar de cultura, de um ambiente que ela pode errar. Porque geralmente ela vem de tantas experiências que errar é feio, que se você errar eu vou chamar a tua atenção e isso pode inclusive custar o teu emprego. E as pessoas elas já vêm com medo. Eu achei engraçado que recentemente numa seleção eu explicava para essa pessoa, era um comercial inclusive, eu explicava para essa pessoa o que é uma metodologia de uma startup e a importância de que para a gente é importante errar e corrigir rápido, porque em 2 semanas a gente errou, corrigiu, melhorou o processo, já vai colocar a coisa para rodar. Sim. E muitas vezes numa empresa grande isso vai levar 1 ano, porque fica todo mundo ali escondendo o erro, não posso errar e tudo mais, e desacelera o crescimento de um pequeno negócio, né? E essa coisa do estar aberto a isso, mas com humildade, corrigir, melhorar, acho que ela é muito importante. É legal isso que você falou da startup, porque a startup é como se fosse a estagiária, né? Isso. Lá atrás, é uma empresa que está dando a cara a tapa, né? Tipo a estagiária. Sim. E você tocou num ponto que é importante, né? A gente não pode ficar uma empresa grande perdendo algumas coisas da essência que levou a ser grande, né? Enquanto a gente está falando sobre isso, da postura em relação a erro, eu lembrei muito de livros que eu li da Toyota, né? Do modelo Toyota de produção. Sim. E lá, eles vivem muito isso, né? Acontecer um erro, não é para ninguém esconder, jogar para o outro, eu tentar consertar aqui bem caladinho, né? Que é para nem perceber. É a pior coisa que pode acontecer. Porque a gente perde uma oportunidade de aprendizado muito grande. Então, feliz do ambiente que a pessoa possa dizer assim, ei, isso aqui é uma besteira, né? E eu fiz e eu identifiquei, já tem uma habilidade aí importante, que deve ser valorizada, né? E eu fiz uma besteira, identifiquei, falei, olha quanta coisa boa que tem aqui, né? Então, nunca esse tipo de comportamento tem que ser punido. Sempre lembrando que são erros recorrentes, não são erros repetitivos, então é assim que eu vi a Cecília lá atrás, é como eu tento me colocar até hoje. Falou isso, eu me lembrei de uma situação. Alguns anos atrás eu cometi um erro no meu processo de vendas com um cliente e eu perdi uma venda importante para mim, que era do meu vizinho.
o meu vizinho fechou com um concorrente, aquilo ali me Eita. deixou extremamente chateado comigo mesmo, Aham. né? E eu fiquei refletindo, eu fui refletir, o que foi que eu fiz? Como é que o meu vizinho não fecha comigo? Se tiver um problema, o cara bate aqui na minha Né? porta, eu tô do lado dele, né? Mas ele não fechou comigo. E aí eu fui analisar todo o processo, onde foi que eu errei, e eu identifiquei esses erros. E estudei os erros, vi como que eu podia melhorar. Aquilo ali me gerou uma mudança no processo da venda, uma mudança no atendimento, me fez construir um produto. A partir daquele simples erro, eu construí um produto, que no caso foi uma planilha. Essa planilha automatizou metade dos processos que a gente tinha lá em termos de venda, gerar proposta comercial e tudo mais do produto de energia solar, no caso. Depois eu peguei essa planilha, joguei ela para o mercado comprar. Foi o nosso infoproduto mais vendido até hoje. Ai, E ainda já ajudou mais de 2.000 empresas de energia solar a vender mais rápido, melhor e tarará. parabéns, Pedro. Por causa de uma bobagem do meu vizinho que me deixou muito chateado. Eu refleti, eu reconheci o erro. Fui lá, não, beleza, errei. Mas como que a gente melhora, corrige, tudo aquilo que a gente falou. E um negócio que hoje impacta mais de 2.000 pequenas empresas por causa de uma simples bobagem. Eu tenho uma história também de erro grande que eu cometi e foi em recrutamento. Tá aqui também, porque foi muito legal ter vivido isso, né? Quando a gente começa a fazer seleção, e é natural, quando a gente vai para uma empresa grande, os cargos que têm mais recorrência são os cargos mais operacionais. Então, por exemplo, se eu trabalho numa indústria, a maioria dos cargos são para pessoas lá da operação, operador de máquina, serviços gerais, vagas mais operacionais. Então, quem começa a fazer recrutamento é doido para pegar assim, uma gerência, né? Um cargo mais estratégico, né? Isso aproxima mais do negócio, aproxima mais das grandes decisões, né? E aí, lá atrás, eu numa empresa grande, bem nessa expectativa aí de pegar uma vaga bacana e tudo, um dia entra o CEO da empresa, quem faz seleção aqui? Era eu, né? Sou eu, né? Tô precisando de uma secretária bilíngue, tal, lá. E eu tinha lembrado de um currículo de uma pessoa que eu tinha recebido naquela semana, né, e tudo. E fiquei super feliz com a vaga, né? Conduzi o processo seletivo. Esse currículo que eu tinha lembrado foi a pessoa selecionada, certo? Rolou a seleção todinha, o CEO entrevistou lá 3 candidatas e escolheu lá a candidata X, né? Nessa época, a gente tinha tanto como tem hoje ferramentas, né? ATS, sistemas e tal. Eu colocava no envelopinho. Aí ia todo arrumadinho, o papelzinho para entrevistar, era naquele tempo, certo, Pedro? Na época que usava papel. Na época do papel. E aí, quando ele me deu o retorno, pronto, pode contratar esse aqui, que ele me devolveu o envelope. Eu acho que ele na correria, aquele monte de papel e tudo, botei esse envelope ali nas coisas e cadê depois eu encontrar? Então, assim, eu doida pra me destacar, eu tava fazendo tudo direitinho, né? E aí ele, no dia seguinte, cadê? Falou lá com a moça e eu pra morrer, né? Sem querer mentir, sem querer... Eu disse, gente, o que é que eu faço? Não, eu só saio daqui hoje. E eu não achei o envelope, né? Não achei. Aí fui lá, morrendo de vergonha, e falei, olha, eu perdi. Mas me dê mais um dia que eu vou encontrar essa pessoa e tal, né? Ele deve ter ficado super desconfiado, né? Na época tinha o Orkut. Eu achei a pessoa no Orkut, mandei uma mensagem, resgatei a pessoa e contratei. Só que eu fiquei com essa mesma inquietação que você ficou. Eu disse, gente, como é que pode? E se a pessoa não tivesse no Orkut? Né? E se, assim, vários e se's, né? E aí foi quando eu comecei lá atrás, essa história tem muito tempo, a pensar como que a tecnologia poderia me ajudar. Porque eu não perdi esse envelope por mal. Sim. Gente, eu tava dando o melhor de mim ali, né? Provavelmente outras empresas isso deve acontecer diariamente, né? E assim, é um papel que se perdeu, mas é um papel que tinha um impacto muito grande. Então, lá atrás, eu já fiquei pensando soluções também via tecnologia, via planilhas, via, pelo menos, não ficar dependendo só de um papel. Eu tinha um backup, tinha uma cópia, né? E fez uma grande diferença também na minha carreira, né? Felizmente, assim, tem muitos anos que eu que é um currículo de papel, né? Mas se deparar com um erro desse e querer contornar e querer achar uma solução, a gente acaba trazendo soluções super criativas, né? Então, lá atrás, eu já estava trabalhando com recrutamento de forma mais
tecnológica do que a grande maioria, né? Nasceu de um erro, né? E aí, outro destaque também, né? Outro salto que eu dei também por conta de que eu cometi. Bacana, vamos agradecer o Orkut. O Orkut me salvou. Cecília, já entrando aqui agora, a gente vai encaminhar lá para recrutamento, mas antes de chegar em recrutamento, vamos falar de gestão, né? Então, às vezes, um pequeno, médio, principalmente um pequeno, médio negócio ali, quer recrutar, porque o normal, né? A maioria das empresas começa ali com 1, 2 pessoas, geralmente é o dono e o sócio, e aos poucos essa empresa vai florescendo, vai crescendo, ele fica muito abarrotado de coisas e começa a sentir que precisa de alguém. Quando é o momento certo e quando é o momento errado dessa pessoa trazer alguém para o negócio? Você tocou um ponto aí que, para mim, ele responde, né? Acho que tu já trouxe aí a resposta. É quando precisa dividir, né? Então, chega uma hora, e isso tanto vale para o dono da empresa, como às vezes a gente gerenciando times, né? Chega uma hora que já não está mais dando conta, por mais que esteja com aquela dedicação, com aquela performance em cima, não consegue dar vazão, porque uma pessoa é uma pessoa, né? Uhum. Então, eu sempre gosto de pensar, Pedro, que primeiro eu vou procurar meios. Eu gosto muito de tecnologia, né? Então, assim, poxa, será que é um sistema que vai me ajudar? Será que é um processo que eu posso mudar? Uma automação. Uma automação? Então, a minha cabeça é meio que formatada para isso. E recomendo bastante, porque contratar tem alguns desafios e é caro, né? Então, ter uma pessoa, por mais que... Não, vou contratar uma pessoa aqui com salário mínimo. É um salário mínimo. São 2, né? Tem os encargos, né? Tem o tempo que você investe em treinamento, enfim, tem tudo, né? Claro que eu sou aqui uma gestora de pessoas, super defendo contratação de pessoas e tal, mas às vezes tem processos e automações que facilitam até a gente realmente precisar de uma pessoa. Quando eu defendo essa primeira reflexão de será que não é um sistema, será que não é um processo, será que não é uma automação? Porque isso também traz muita clareza do que a gente está fazendo. E aí eu vou puxar já a sardinha aqui para o meu lado, né? Quando eu vou atender uma pessoa que está precisando contratar alguém, qual é um grande desafio que a gente sente, né? Qualquer pessoa que vai atender. Quando a gente percebe que do outro lado a pessoa não sabe o que ela quer. Então, assim, eu vou te usar aqui de exemplo, né? O Pedro me contrata e diz, Cecília, eu estou precisando de uma pessoa. Para que Pedro, que tu está precisando? De repente, essa pessoa é um gestor comercial, vai para o marketing, entra em produção. Tem hora que eu digo assim, calma, a gente não vai conseguir encontrar o Superman, Pedro, né? Então, essa reflexão anterior, ela vai ajudar demais quando tu também for procurar alguém, né? Vai limpando algumas arestas. Rapaz, eu descobri o nome que a gente dá para essa pessoa aí que você acabou de falar quando você quer contratar. Descobri conversando com um amigo meu, que é gerente de operações, tem que resolver tudo. Pois é. Então, assim, eu recomendo isso, assim, a pessoa parar um pouquinho, sei que é difícil nos dias de hoje, né? Tava aqui condenando o papel, agora eu vou chamar o papel. Pega um papel e rabisca. Quais são os desafios que você tem? O que é que você não está conseguindo dar conta? Por que que não está dando conta? Quem é que daria? Né? Às vezes é um mapa mental mesmo que a gente vai fazendo, né? Ai, Cecília, mas eu nunca fiz. Rabisca mesmo, né? O que eu estou propondo aqui, Pedro, é um momento que a pessoa pare e faça uma reflexão. Porque, às vezes, o ritmo de vida da gente não permite isso. Né? Dificilmente a gente para fazer essas coisas. Principalmente para quem já está lotado de coisas e está precisando de alguém. Exatamente. Mas aí essa pessoa, ela pula para querer ir atrás de uma... Eu estou precisando de alguém. E não sabe o que é esse alguém. Se você me pede uma pessoa que tenha muitas expertise, então é uma pessoa de comercial, que tem um braço de marketing, que tem um braço de operações, eu não vou te dizer que não tem, não, mas o universo ele é menor. Bem limitado. Bem limitado. E não precisa nem falar que vai ser um profissional muito mais caro. Então, será que é isso mesmo? Você estava falando aqui, muitas vezes é a pessoa, né? É normal isso. As empresas nascem, muitas vezes sou eu e meu marido, eu e meu filho, eu e uma amiga, né? Então, a maioria nasce assim mesmo. E aí, imagina o momento de trazer uma primeira pessoa de fora. Não é a família, não é um amigo.
Aí é que eu voto mesmo e defendo que tem que ter clareza do papel dessa pessoa. Acreditar que a pessoa vai vir, vai resolver tudo e vai entender tudo tanto quanto você entende, assim, é, é uma ilusão que pode frustrar muito. Sem contar que a maioria das vezes a pessoa que vai contratar nem era daquele seu mercado, então ela ainda vai ter que entender aonde que ela tá pisando. Exato. Se a gente puxar aqui mais para o nosso universo, né, da energia solar, assim, é um mercado que já é segmentado, né? A gente fala do mercado de energia, é um mercado gigantesco. Então, às vezes eu posso estar conversando com um gestor que é a vida toda de energia eólica. Sim. O cara pode não saber nada de solar. Um mercado, apesar de ser no nicho... É o mesmo nicho. Mas o subnicho é completamente diferente. Exatamente. Né? Então, eu gosto de brincar, tem uma coisa que eu falo muito. Todo mundo que trabalha comigo já ouviu isso, né? Eu digo assim, gente, quando vocês querem contratar uma pessoa, eu me coloco muito com aquela pessoa de supply. Como é a pessoa de supply? Se tu chegar para mim, Pedro, e disser assim, Cecília, eu tô precisando de uma mesa. Certo, mesa. Certo, Pedro? É uma mesa. Quadrada ou é redonda? Quantos lugares são essa mesa? É 8 lugares, 6 lugares, 2 lugares, é uma mesa de estudo. O tampo é de vidro, tu quer de madeira. Então, não pode ser diferente se eu tô atrás de um profissional também. Então, essa clareza na hora de buscar, não é nem que ela é importante, não, ela é fundamental. É ela que vai definir o primeiro passo do sucesso dessa tua contratação. Beleza, tô aqui abarrotado de tarefas, fiz a lista lá de atividades da pessoa que eu quero contratar. Qual que é o próximo passo? Essa lista de atividades, a gente pode dar uma... Agora eu vou entrar um pouquinho mais de técnica, tá? A gente pode formalizar uma descrição mesmo de cargo, tá? Essa reflexão que eu falei aqui para ti é um brainstorm mesmo. Joga ideia, o que é que... Às vezes a gente pensa assim, cara, eu vou botar para essa pessoa uma atividade que é super importante e que eu detesto. Eu fazia porque tinha que fazer, né? Então, é a hora ali que a gente está jogando as ideias. Depois a gente pode formalizar uma descrição de cargos. Na internet tem um monte de modelo, mas basicamente o que é uma descrição de cargo? Eu brinco, é a certidão de nascimento do cargo, né? Então, lá eu digo qual é o nome do cargo, qual é a formação que eu quero da pessoa, né? É um engenheiro elétrico? É uma pessoa de ensino médio? Tá vendo como são universos bem diferentes, né? Precisa falar inglês fluente? Não precisa falar inglês? Então, na parte de formação, é o que teve de formação. Precisa ter curso de instalador? Painel fotovoltaico, de sistema fotovoltaico, né? Então, tem essa parte da formação, dos conhecimentos, e tem as atribuições, as tarefas que a pessoa vai executar. Essa descrição de cargo, né? Essa certidão de nascimento, é o primeiro passo para a gente começar a ir atrás. Ainda falando da descrição de cargo, Pedro, eu dei aqui alguns exemplos, e é super importante a gente falar, né, para o pessoal que está assistindo. Tem gente que talvez vai fazer aí a primeira seleção, né? Que eu percebo muito que as pessoas têm uma tendência de colocar assim, não, vamos colocar um engenheiro elétrico, um inglês, para poder vir um perfil bom, né? Um nível, eu tô precisando de uma pessoa muito boa, né? E aí eu queria deixar essa dica, assim, que não é muito por aí. Coloca o inglês se a pessoa for usar o inglês. Se ela for atender todo dia em inglês, se ela for mandar mensagens em inglês, se ela for ler manual em inglês é para colocar lá, né? Mas a expectativa de encontrar um profissional bom não é através de hipervalorização das competências, tá? Então, a descrição de cargo bem feita é aquela que vai suprir a minha real necessidade. Às vezes a gente vê assim, a pessoa querendo colocar uma descrição mais robusta e às vezes falta coisas simples, tipo visitar o cliente. Aí a pessoa lá na frente assim, eu tenho que visitar. Então, a gente pode ter uma insatisfação lá na frente por conta de uma atividade super simples que não foi colocada e não foi alinhada. Sim. Tá? E aí, nasce tudo realmente da descrição de cargo. Quanto melhor essa descrição, melhor no sentido de, dentro da realidade que eu procuro, mais fácil vai ser. Né? E aí, indo para a etapa seguinte, a minha sugestão é divulgar, né, uma seleção. Divulgar ali que tem uma oportunidade. Normalmente, nessas divulgações, a gente vê muito Instagram, LinkedIn, né? A gente recebe muito em WhatsApp, a gente pode passar para os amigos no WhatsApp. Não é a descrição, é como se fosse um resuminho. Sim. Então, assim, estou contratando uma secretária bilíngue
né? É um resumão, né? Cecília, por que eu não faço logo esse resumo, ao invés de fazer essa descrição? Tá me dando tanto trabalho fazer essa descrição? Eu não gosto muito de muita burocracia não, tá, Pedro? Mas eu penso muito em onde investir tempo para poder chegar no resultado melhor, tá? Então, na hora que eu for receber os currículos, essa descrição me ajuda. Na hora que eu vou entrevistar, essa descrição me ajuda também. Já teve gente que me disse assim, Cecília, eu faço a descrição, na entrevista eu vou só perguntando. O prospecta, cliente... Vira um checklist, né? Vira um checklist, né? Então, não é um tempo perdido, é um super tempo de investimento. E lá na frente, primeiro dia de trabalho da pessoa, o que é que eu faria? Eu pegaria essa descrição e dizia assim, vamos ver aqui o que é que eu espero de ti. Vamos revisar, né? Vamos dar uma revisada, né? Tem alguma dúvida disso aqui? Porque uma coisa é o que a pessoa fala lá na entrevista. E eu nem tô falando aqui de estar mentindo em entrevista, não, certo? Mas assim, você tem... Pedro, tu tem experiência de prospectar cliente? Tenho, me conta aí uma prospecção. Aí tu me conta. Depois que tu tá contratado, eu digo, Pedro, além daquele tipo de prospecção que tu fazia por telefone, aqui a gente também precisa fazer porta a porta. Tu já fez alguma vez? Não, porta. Na hora que tu me diz um não desse, já abre pra mim o quê? Eu preciso fazer uma prospecção dessa com o Pedro. Preciso ensinar pra ele, porque eu quero que o Pedro performe, né? Então, vira um grande checklist na entrevista, grande checklist na chegada da pessoa e ajuda também a fazer esse resuminho aí para a divulgação dessas vagas. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Perfil comportamental é uma coisa que deve ser analisada na prós e contras. Essa vaga muitas vezes é interessante que além dessa lista de atividades, o perfil, formação e tudo mais, eu também já tenho ali, eu quero um perfil comportamental X. É interessante isso também? Pedro, eu sou uma defensora de que o perfil comportamental ele é muito mais valioso do que o técnico. Sabe por quê? Claro que tem situações muito, muito específicas, né? Vou aqui lá no extremo só para ficar claro. O cirurgião tem que ser um cirurgião, né? Não basta ter só a vontade de ser, né? Algumas atribuições, ou numa mais simples, um operador de empilhadeira, ele tem que ter um curso de operação de empilhadeira. Ponto final, certo? Mas muitas vezes a gente coloca alguns conhecimentos, eu acabei de dar um exemplo aqui, tem que ter um curso de instalação gerador. Certo? Às vezes a pessoa não tem isso, mas ele tem um perfil comportamental tão bom que ele está só esperando uma oportunidade, ele vai fazer um curso, ele vai ser o teu melhor instalador. Então, eu sim defendo muito o perfil comportamental. E ele é que é o mais difícil também, né? Porque no papel a gente não vê. É muito interessante, eu vou falar aqui, piada interna de RH para a gente rir, tá? Na época dos currículos de papel, que a gente pegava a pessoa... fazia uma edição, né? Eu pegava o teu currículo e ia fazer o meu, e eu não editava nem as características, né? Eu dizia, eu sou um rapaz muito dedicado e tal. Então, tinha isso no passado. Mas lá no passado, o que tinha isso? Esse perfil comportamental, ele já era importante. Hoje a gente fala mais sobre isso. Então, Cecília, como é que eu vejo perfil comportamental? Como é que eu avalio isso? Dentro daquela reflexão do que é que eu quero, qual é a descrição e tal, eu estou formando uma imagem da pessoa que eu quero. Eu quero uma pessoa com mais iniciativa ou eu quero uma pessoa que siga exatamente o que eu já validei? É interessante a gente falar isso, e é engraçado as respostas quando eu quero as duas coisas. Eu quero com iniciativa, Aí a gente de RH fala, certo, pois me diz que hora é a iniciativa, me diz que hora é que tem que seguir o que tu já validou, né?
Mas é engraçado a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente vai atender um gestor que diz, não, eu preciso de gente com iniciativa, com gente que vai para cima. Aí a gente pega uma pessoa com super iniciativa e o gestor fica assim, não, calma, eu fazia de outro jeito, não, eu gosto de outro jeito, né? Então, o perfil comportamental, a gente só vai validar mesmo real na vida real. Mas existem algumas dicas e algumas técnicas sim, tá? Por exemplo, hoje já existem muitos sistemas, felizmente, assim, a tecnologia em RH avançou muito. Lá na Soul a gente usa um sistema que é o Solids. Não sei se tu conhece, depois eu posso até te mostrar. O Solids, ele tem uma avaliação comportamental tão bacana que se tu se candidata para uma vaga minha lá, quando eu vejo a tua candidatura, eu já vejo o teu percentual de adesão comportamental com a minha vaga. Então, assim, eu digo assim, eita, o Pedro aqui, 70%, vai ou não vai? Né? Claro que esses percentuais, a gente usa como um filtro, sim. É um guia, né? É um guia. Mas na entrevista também, a gente pode levantar muito mais elementos. Porque, querendo ou não, o Solids é um sistema maravilhoso, mas é um sistema, Sim. né? E muitas vezes a pessoa, a resposta dela, às Respondeu de vezes... qualquer jeito, né? Pontual, é circunstancial, né? Enfim. Mas numa entrevista, eu gosto muito, Pedro, de dar a dica de perguntas mais amplas, Sim. né? Eu estava só esperando a gente falar sobre isso. Quando a gente faz perguntas mais amplas, perguntas mais abertas, eu consigo ver como a pessoa se comportou em determinadas situações, né? Então, eu gosto de brincar dizendo assim, né? Imagina que eu estou aqui entrevistando vendedor e eu digo assim, Pedro, e aí, tu vende mesmo? Pedro, vendo. E muito. Muito, vende até minha mãe, né? Vendedor adora dizer isso. Pedro, e tu gosta? Gosto. Esse tipo de pergunta, ele tira da gente a possibilidade de avaliar justamente os aspectos comportamentais. É diferente de eu dizer assim. Uma pergunta muito fechada, né? Muito fechada. Eu conto assim, Pedro, a gente como vendedor, né, a gente atende todo tipo de público. Você estava até falando disso no começo, né? Tem cliente que, Ave Maria, assim, super fofo, carinhoso, né? Super atencioso, não fecha nada, mas é super carinhoso, né? Já tem outro que é mais fechado, quase não responde a gente, mas fecha, né? Tem o que é um pouco indicado, enfim. E conta aí, Pedro, um cliente que tu tinha muita dificuldade, né? Tu já estava dando assim por perdida a venda, mas que tu conseguiu realizar a venda com esse cliente. Na hora que eu faço uma pergunta dessa, eu tô abrindo assim um horizonte para o Pedro me mostrar muita coisa, né? E o Pedro desiste fácil, né? E ele é criativo com as estratégias, né? Eu tô dando aqui o exemplo de vendedor, porque a pior coisa do mundo é um vendedor que desiste fácil, né? Então, se o vendedor diz, não, mandei 3 mensagens, ele não respondeu, eu fui para outro. Se eu recebo uma resposta dessa de um vendedor para um perfil que tem que ser um cara mais ousado, mais determinado e tal, vou te dizer que eu desisto da primeira pergunta, não, né? Eu vou para outra. Mas talvez ele não tenha o perfil que eu precise. Cecília, então é um candidato ruim? Ele é um candidato não adequado para essa vaga que eu estou procurando. Ele pode ser um candidato excelente para outras. E aí eu gosto muito de dar um exemplo. Por exemplo, tem outras posições, né, de representante de vendas, por exemplo, que não precisa muito disso. Às vezes tem que cumprir uma agenda de visitas, né? A venda ela é mais indireta, então é mais uma apresentação. E pode ser que esse candidato seja excelente para essa vaga. Então, não tem candidato bom, não tem candidato ruim. Tem processo que não está claro e muitas vezes entrevistas que não estão bem contadas. Esse teu exemplo me fez lembrar, até comentei contigo antes da gente iniciar, né? A metodologia do Elon Musk, né? Para fazer a qualificação dos funcionários dele, que ele faz 2 perguntas. E basicamente, em outras palavras, é o que tu acabou de explicar. Ele diz que só precisa de 2 perguntas para conhecer uma pessoa, que são perguntas abertas. A primeira é qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida, e não precisa ser obrigatoriamente da empresa, profissional, pode ser até pessoal. E como você fez para resolver esse problema? E é interessante essas 2 perguntas, porque você acaba tendo que responder em um formato de uma história, né? E o problema foi X, Y, Z, então você vai ter que descrever o problema e depois descrever a solução. E aí, numa solução, você consegue ver se a pessoa foi preguiçosa em resolver, se ela foi criativa, ela foi persistente, no exemplo do vendedor e tudo mais, você consegue pegar alguns elementos daquela pessoa, né?
E eu acho que isso aí meio que cabe em praticamente todo tipo de seleção, não é verdade? Cabe em tudo. Tu tava falando e eu me lembrando aqui que tem pessoas que me perguntam assim, certo, e quando é primeiro emprego? Quando é um jovem aprendiz? E quando é um estagiário? Como é que eu vejo isso? História de vida. Então, assim, eu posso juntar 15 jovens e eles podem ter histórias completamente diferentes. Eu posso entrevistar dois, que um era do, não sei se tem isso, né? Grêmio do colégio, era era do time de futebol, era quem organizou a festa de final de ano da escola, né? Imagina se eu tô com dois estagiários, que nenhum dos dois teve experiência profissional, mas um era envolvido com tudo do colégio, o outro só tinha nota boa, né? O outro era, não, eu ia pro colégio, voltava para casa, estudava, né? E era um super aluno, que tirava nota boa, né? Quem é o bom dos dois? Depende. Depende do que você queira, né? Depende. Talvez o estudioso lá, ele seja um ótimo candidato para um ITA, para um vestibular difícil, né? Não que o outro não possa ser também, né? Mas esse que é o mais desenrolado, Pra que um estava trabalho envolvido... de análise de documentos. Também, é. Então, o outro, ele é quem é mais disruptivo, é quem é mais social, para as vagas que pedem isso, eu colocaria esse outro, né? Pode acontecer também, esse exemplo que eu estou dando aqui de estagiário e jovem aprendiz, às vezes a gente não está entrevistando para reprovar ou aprovar. É como se fosse assim, eu tenho 5 estagiários, tenho que botar os 5 para dentro, 5 jovem aprendiz, tem que botar para dentro. Eu entrevisto para saber qual setor que vai dar bom, que vai dar liga, né? Então, esse exemplo que você deu, poxa, era um mais estudioso, mais concentrado, um perfil mais analítico, talvez eu coloque lá nas áreas de controladoria, financeiro, né? O outro que era mais criativo, mais social, talvez eu bote no marketing, no RH, né? Então, nem é só para reprovar ou aprovar, é para poder a gente colocar a pessoa certa no canto certo. É um desafio, né? Completamente. Eu tava conversando com a minha esposa essa semana, falando sobre os negócios e tudo mais, e eu dizendo para ela que o empreendedor, o empresário, ele tem chapéus, né? E a gente tem que, em certos momentos, a gente tem que vestir um chapéu. Por exemplo, antes de vir para cá hoje, eu tava fazendo ajustes num contrato. Nesse momento, eu estava vestindo ali o chapéu de advogado. Sim, né? Jurídico. Jurídico, melhor dizendo. E aí tem momentos que eu estou aqui pensando estrategicamente em vendas. Aqui eu estou com o chapéu lá do comercial. Não, agora a gente tem que falar com o mercado, levar a marca, Agora eu estou no chapéu do marketing. Então, a gente sempre é um pouquinho de cada coisa. E aí eu queria voltar agora... E aí, nesse pouquinho de cada coisa, em um determinado momento, eu precisei vestir o chapéu de RH. Aprender o que é que, como empreendedor, o mínimo que eu preciso saber para fazer um processo, né, seletivo. Mesmo quando esse processo, todos os nossos processos, geralmente a gente tem uma pessoa de RH que faz ali o processo, mas a gente acaba trabalhando junto, né? O RH faz a parte dele, você também ali como empreendedor faz um pouco da sua parte e geralmente o crivo final vem de você. Sim. E aí no meio desse caminho, eu gosto muito de estudar essa parte de gestão de pessoas e tudo mais, eu descobri o tal do DISC. Ah, legal. Né? E o DISC, ele até hoje eu uso ele muito como base. Ao longo da jornada eu descobri que existem outras coisas, tem um tal de Eneagrama que já é mais coisas. Tem um outro aí que parece são 25 perfis. Aí eu já comecei a ficar... Eu gosto desses bichos aí tudinho, dessas ferramentas todas. Eu achei super legal, mas eu comecei a ficar preguiçoso por de 25. Não, deixa eu ficar no DISC, que eu não sou RH. E aí eu gosto muito de usar o DISC como base para entender mais ou menos o perfil de quem eu vou trazer e validar se aquele perfil realmente é o melhor para cada vaga. Eu queria, se você puder até, para quem não conhece, falar um pouquinho o que é o DISC e se ele realmente serve de base para uma seleção. Tá, antes de eu falar do DISC, eu vou pegar a carona aqui no que você falou, que tem muitas, como é que eu posso dizer, muitas características. Eu acho que aqui a gente tem um público que ainda é o eu empreendedor, que estou fazendo tudo e talvez esteja querendo contratar uma primeira pessoa, né? E tem, de repente, empresas maiores que já pode entrar numa discussão aí de ferramenta, de DISC e tal, né? Primeiro, eu queria colocar que para todas essas empresas de diferentes portes, né, todos esses gestores,
Se eu pudesse deixar uma sementinha, é essa clareza do que quero, certo? Porque o DISC já vai ser uma ferramenta que vai confirmar ou não Sim. o que eu estou procurando, né? Então, mesmo o pequenininho que está sozinho e vai contratar a primeira pessoa, seja uma empresa grande, essa clareza é fundamental, tá? Filha, eu tô só e não tô conseguindo nem parar para fazer nada. Também não se preocupe, tem luz no fim do túnel, tem várias empresas, tem várias pessoas que trabalham de forma freelancer, né? Ajudando em processo seletivo. E aí, se eu puder ajudar, se alguém precisar de alguma dica, eu posso passar alguns contatos também, tá? E aí, chegando no que você está falando, vamos imaginar aqui, empresa pequena, vai contratar aí o seu primeiro, tem ali 2, 3 vendedores, responde para o dono que tem todos os chapéus, né? E aí ele toma aquela decisão de vou contratar um gerente comercial, porque se tiver um cara focado no meu comercial, vou vender mais e consigo ir estruturando as outras áreas. Isso é bem comum, né, de acontecer. Pode ser que nesse momento caiba pedir um reforço, né, uma psicóloga, uma empresa que possa ajudar. E aí entram sim as ferramentas, como você falou, tem várias. O DISC, ele é fantástico, ele é maravilhoso. O DISC, ele é tem gente que chama teste psicológico, mas não é um teste psicológico porque ele não é de uso para psicólogo, tá? Por isso você pode aplicar, qualquer pessoa pode aplicar. Compra a chave, né? Sim. Faz a chavezinha do DISC e aplica. Ele é um inventário comportamental. E aí existem vários inventários comportamentais. Que é o objetivo de um inventário comportamental. Na hora que eu peço para uma pessoa responder um inventário desse, sempre lembrar que ela está respondendo no dia de hoje, né? Então, se ela não está bem, isso vai refletir. Se ela está querendo agradar, isso pode refletir. Mas, de uma forma em geral, o DISC, ele é muito bem estruturado para pegar também essas situações. Então, eu já vi DISC que ficou confuso, a gente fez uma reaplicação e depois deu tudo certo, né? Ao longo de vários anos, o meu DISC vem dando a mesma coisa, né? Então, é um inventário comportamental extremamente utilizado. Eu recomendo quem puder utilizar, né? E ele traz esses aspectos comportamentais mesmo, tá? Então, é como se a gente avaliasse a parte técnica pelos diplomas, pela entrevista, né? Pelas experiências da pessoa. E esses inventários, eles entram para a gente tentar ver um pouco do lado comportamental. Então, acaba que o DISC, ele é nome DISC, é porque cada letra dessa é como se fosse uma tipologia, né, de comportamento. Tu pode resumir rapidinho o que seria cada um deles? Posso. O D é o perfil de dominância. Lembrando que nenhum desses perfis é melhor. É integral, né? Não, a pessoa não é só dominante também. O dominante era como se a pessoa fosse aquele realizador. É aquela pessoa que quando vê uma meta, não tem dificuldade na frente. Sim. Então, vai a pedra e pau. É um caminhão, vai passar por cima de... E aí, indo por esse lado dos extremos, né? Poxa, quando eu digo assim, o D é o que adora meta, todo mundo quer um D. Mas um D exagerado, ele passa por cima de regra, ele passa por cima até do dono. Ele vai chegar pro dono e tu não queria que eu vendesse? Eu vendi. Não, mas aquela regra que eu comprei... Não, eu vendi, né? E aí eu brinco com a história do D, Pedro, com o meu marido é cirurgião, né? Sim. Cirurgião ginecológico. Aí eu digo pra ele assim, tá vendo que eu não teria paciência? É uma coisa tão minuciosa, calma, né? Precisa. Se me dissesse assim, ó, doutora, tem que tirar o útero, eu tirava o útero, né? E ele, não pode ser assim, eu foco no resultado, né? Pra tirar, tirei. Então, essa brincadeira é a dominância exagerada, né? Eu não sou assim, nem faço cirurgia, tá tudo sob controle. O I é o perfil que a gente chama o I de influência. São pessoas que têm uma grande poder de influenciar, são os grandes comunicadores, né? O I, vamos imaginar que a gente está numa empresa bem grande. Tem uma notícia que eu quero que circule rápido. Eu boto na mão do I. Esse ele vai botar, em um segundo ele botou no WhatsApp, ele já falou ali rapidinho, né? No instante ele vai chegar em todo mundo. E é engraçado que quando a gente pensa assim, poxa, eu quero um funcionário assim. Poxa, influente, ele vai influenciar os clientes. Geralmente é aquela pessoa que todo mundo gosta um pouco. É muito agradável, conversa, né, e tudo. Então, esse é o influente. O S, né, que é o de conforme... Eita, me deu um branco aqui. A conformidade é o C de estabilidade, sim. O S.
Então, o S é aquele perfil que gosta de rotina, gosta de padrão, né? Ele não gosta muito de mudar. E aí você pode pensar assim, não, então não dá certo na minha empresa não, porque a minha empresa toda hora muda. Mas é o cara que vai estar... É muito bom as pessoas S da estabilidade para estar olhando, por exemplo, cumprimento de regulamentações, né? Tu falou aí dos contratos. É excelente, assim, analisar um contrato. E essa é a pessoa que vai pegar aquele detalhe que você não viu. Então, imagina, eu doido aqui para fechar o negócio e eu não tô vendo um monte de coisa que tá do lado. O S chega para mim e diz, ei, né, calma, né? Vamos ver isso aqui com calma, que tem uns detalhes aqui pra gente olhar. É uma característica do S também, do estável, que eu captei, né, ao longo desse tempo, que foi, tipo assim, tende a ser uma pessoa que vai ser muito fiel. Sim, sim. Porque como é uma pessoa que não gosta de estar saindo da empresa, mudando, Sim. e muitas vezes não gosta até de grandes mudanças, ela tem dificuldade com grandes mudanças, é alguém que você pode contar por um longo período de tempo, geralmente, né? Exatamente. Então, é a pessoa que gosta de estabilidade, né? Quando eu falo estabilidade, a gente pode pensar em funcionalismo público, naturalmente, mas não só isso. Assim, dentro de empresa, a gente precisa de pessoas com esse perfil, né? Vamos pegar aqui os extremos. Tem gente que adora uma mudança. O oba-oba é muito divertido, né? Eu tenho um pouco disso. Então, assim, adoro mudar de casa. Falou de mudar de casa, eu não quero levar nem o que tem dentro de casa. Já quero ir pro novo, assim, gosto muito do novo. Só que se eu tenho isso exagerado, da mudança, eu não maturo as coisas. E aí, eu estar junto de uma pessoa que tem uma estabilidade maior, ela vai pensar, poxa, será que agora é o momento de mudança? Será que não é melhor a gente avaliar? Esse ciclo não precisa ser melhor avaliado, né? Se a gente pegar uma pessoa que gosta muito de mudança, ela implantou ali um projeto, nem maturou, já quer mudar. E o dinheiro que foi investido ali? Gustavo vai dizer, cara, tem um tempo aí de payback, vamos dar uma segurada, né? O C que é o controle, né? Então, eu tenho muito assim a imagem do C, um diretor financeiro, né? Sim. Que sentadinho em cima ali do cofre, né? Então, quer saber para onde é que tá indo tudo, cada centavo, cada detalhe, quem é que assina, às vezes cria né? Tem essa necessidade de controle maior. Né? Geralmente ele tende a ser menos social e mais detalhista, né? Sim, muito mais detalhista e menos social. O C, ele é como se ele não se importasse muito ali, inferir um pouquinho ali o teu sentimento, porque ele precisa daquele controle, né? Ele precisa, é muito importante para ele estar com aquilo ali seguro, né? E aí, qual é a empresa que não quer uma pessoa dessa daí também, né? Então, o C é isso, é o do controle, é o que vai querer que tudo seja checado, né? É o que vai... Eu pensei na figura do diretor financeiro, porque ele vai querer assinar no final, né? Ele vai aprovar, ele pode dar uma aprovação, mas ele vai querer ver, né? E isso é uma segurança para a empresa também, né? Tu notou que eu falei mais do dominante e do influente, porque eu sou, né? Sim. Os outros eu fico só querendo ver o lado ruim. Mas isso é uma falácia. O ideal, não existe essa pretensão da gente querer ter tudo, né? Mas eu sou uma pessoa que a parte da estabilidade do controle é muito baixo. Então, eu tenho que estar atenta a isso. Porque como o lado da influência e da dominância é muito grande, eu já tenho consciência disso há muito tempo, na hora de uma tomada de decisão, eu tenho que ter um pouco mais de cautela. Porque se eu for só pelo natural, eu posso fazer uma besteira, o né? do chapéu. Tu tem que vestir o chapéu lá do... E aí entra também muito na configuração de times. A gente tem uma tendência a querer trabalhar com pessoas parecidas com a gente. A gente gosta do... Então, assim, lógico que eu gosto de estar com uma pessoa que tem a influência alta, uma pessoa com a dominância alta. É muito gostoso se tem uma meta para cumprir. Você diz assim, ei, Pedro, ó, tem isso aqui para fazer. Aí o Pedro é do mesmo jeito. Vamos, menina, o nível de energia aqui vai estar explodindo, né? Mas que hora que a gente bota uma estabilidade na história? Que hora que a gente bota um controle na história? Então, sempre quando eu componho os meus times, eu faço intencionalmente essa composição com perfis diferenciados. Tem que dar uma equilibrada, né? Dar uma equilibrada. E aí, chega naquela reflexão que a gente estava falando antes, né? Na hora que eu estou pensando no perfil que eu quero um perfil igual a mim ou eu quero para me segurar? Poxa, os erros que eu estou cometendo imagina, eu estou no comecinho, eu já cometi 2 erros porque eu não tenho paciência de ler contrato.
Eu perdi uma grana ali de um negócio que eu fiz na impulsividade. Será que nessa hora eu não preciso de uma pessoa que me contrabalanceie? Né? Então, são esses tipos de reflexões que a gente pode ter e que o DISC é uma super ferramenta para nos ajudar. Legal. Então, se a gente for falar ali, por exemplo, de uma equipe comercial, né? Que comercial a gente sabe que ele trabalha com resultado, né? Sim. Meta, é fazer venda, é comunicar com o cliente. A gente podemos dizer que tem uma tendência, por exemplo, a ter ali um dominante e um influente. Pedro, assim, eu vou só... Tu falou uma coisa aqui que eu gosto sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, né? A gente tem que pensar que todos os times estão voltados para resultado. Sim. Isso é muito nítido, sim, em times comerciais, mas a gente tem que começar a olhar para os outros times com entregas e quais são os resultados de cada um. Nessa minha fala de que todos os times têm que ter resultado, eu não vou botar D em todo canto. Sim. Né? Existe sim quando eu vejo assim, os times comerciais com uma quantidade de DI maior, sim, eu percebo isso. É o perfil que normalmente eu busco quando eu estou fazendo processo seletivo para times comerciais, mas só porque a pessoa é um estável e um controle, só por isso eu não excluiria de cara. Sim. Porque às vezes é uma pessoa que até tem consciência, né, da baixa influência, da baixa dominância, mas ele atende bem aqueles clientes que precisam ter segurança de número, ele atende bem cliente que gosta de um atendimento que foi marcado na hora certa, tudo Regadinho. certinho. E quem vai fazer isso é o conforme e o estável, né? O dominante e o influente, por natureza, não são tão pontuais, não são tão organizados assim. A gente vai aprendendo, né? Sim. Então, existem perfis de clientes também muito diferenciados. Então, se eu tenho um time comercial muito grande, eu consigo ter também outros perfis comportamentais dentro do time. E aí, cabe à nossa gestão comercial identificar os tipos de cliente para os tipos de vendedores. Mas eu não excluiria os S e os Cs. Legal. Tem um fator muito importante em recrutamento, que é nem sempre você... E aí é uma coisa que é muito válida, acho que até lá na hora de estudar, estruturar a vaga e tudo mais, tenho condições de pagar uma pessoa dessa, né? Porque você até falou o exemplo, eu quero um engenheiro bilíngue. Às vezes o que eu tenho para pagar esse engenheiro não paga um engenheiro bilíngue, paga um engenheiro recém-formado, por exemplo, né? Fala um pouquinho da importância de ter esse cuidado, né? De estudar o mercado, até que ponto eu consigo pagar, estruturar a vaga de acordo com o financeiro da empresa, mas que ao mesmo tempo o nível de experiência daquela pessoa também atenda. Isso. Quando eu falei do pegar o papel e rabiscar, entra tudo isso, né? Que tipo de perfil eu quero, tipo de cultura da minha empresa. Cecília, mas minha empresa só sou eu. A empresa hoje só sou eu e eu vou contratar aqui uma pessoa. Mesmo sendo só você, existe uma cultura organizacional já ali, existe uma forma de fazer as coisas. É o que eu estava te falando. Eu tenho um estilo mais informal, eu tenho um estilo mais formal, eu acredito que o meu tipo de público precisa de um contato mais formal, eu tenho que procurar uma pessoa mais formal, né? Então, essa reflexão, ela é generalizada e passa também por essa questão do pagamento. Claro que todo mundo, isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todo mundo que está ouvindo a gente, quer contratar o melhor candidato. Poxa, se eu vou fazer uma contratação, já estou investindo, né? Eu quero o que vier de melhor. Mas, nessa hora, a gente tem que pensar como time de futebol, né? O time de futebol, ele faz as contratações ali, tem os valores de passe, né? Todo mundo vai querer o Neymar no ataque, mas será que todo mundo consegue pagar, né? E aí, a gente começa a trazer para a nossa realidade. Existe um ponto, Pedro, que é muito importante a gente falar, que assim, quando a gente tem uma expectativa de trazer o melhor, é quando a gente pensa assim, que vai vir graduado, já vendeu o que eu vendo, né? Já trabalhou com o que eu trabalho, o cara vem pronto. E aí eu já queria deixar não uma dica. Gastar nem não vou nem treinar, né? Vou só pagar. Já vai chegar jogando, né? Eu não acredito nisso, né? Muitas vezes você até vai fazer uma contratação dessa, vai pagar um super passe, chegou, você vai ter que gastar um tempo ali com a pessoa, né? Ele vai ter que entender o seu formato de trabalho, sua cultura,
seus clientes, quem você já atendeu, quem você ainda não atendeu, o que é que deu certo, o que é que não deu certo. Claro, se é uma pessoa mais verdinha, uma pessoa de início de carreira, esse tempo de ensinar é maior também, né? E aí eu gosto de brincar que, assim, sempre vai ter um investimento, seja de tempo, de dinheiro ou dos dois. Às vezes é um conhecimento que nem eu tenho para passar, eu vou precisar contratar para poder a pessoa receber esse conhecimento. Mas uma coisa que a gente não consegue escapar é dessa formação, né? Por isso que, felizmente, a gente tem vários cursos, né? Por isso que a gente faz live, podcast, porque a necessidade de conhecimento é fundamental. Não tem como a pessoa operar uma atividade, seja ela qual for, se ela não tiver um conhecimento prévio. Então, existe, sim, essa expectativa de não gastar esse tempo, né? Mas eu vejo como uma certa ilusão, porque a gente sempre gasta, né? Um tempo. E processo de treinamento, processo de capacitação, ele é contínuo. Não existe essa ilusão de que a gente vai contratar uma pessoa e nunca mais vai pensar sobre isso, né? Pensar no nosso mercado, olha o tanto que muda, né? Muda a legislação, muda produto, muda fornecedor. Todo ano é uma novidade. Então, assim, não existe o não formar, né? Por mais que você gaste muito ali na contratação. Então, é melhor a gente pensar numa cultura de formação contínua, desde o primeiro dia. A gente tem um treinamento que a gente faz lá na Soul, né? Que é sobre recrutamento e seleção, que ele finaliza, na verdade, no onboard. Né? Para quem nunca ouviu falar em onboard, essa fase de aterrissagem da pessoa na empresa. Então, já passei por recrutamento, já passei por seleção, já fiz ali a admissão, cheguei no meu primeiro dia de trabalho. E aí? Né? Por favor, não coloquem a pessoa assim que chegou para... Não, vai, né? Ainda bem que eu não tenho escutado mais tanto, mas no passado eu ouvia muito assim, Pedro. Eu aprendi, foi fazendo, eu aprendi, foi, né, apanhando, então deixa a pessoa aprender. Aprende, principalmente se a gente pegar aquele perfil que é mais desenrolado, que vai atrás, que não desiste. Mas o tempo é maior, a quantidade de erro é maior. Né? Então, se eu desistência é maior. A desistência é maior. Então, se eu aprendi na marra e eu estou contratando o Pedro, pois será que eu não consigo tirar ali umas horinhas para eu ir passando para o Pedro o que eu já apanhei para poder... Né? E principalmente quando a gente pensa num contexto de que é o dono que está ali fazendo a primeira contratação. Essa pessoa ela tem uma expectativa, e eu acho corretíssima, de que essa contratação ela traga resultado o quanto antes. Né? Então, poxa, eu levei ali um tempo para aprender isso, eu vou dar de bandeja bem rapidinho. Para poder ele trazer o resultado rápido, mais né? rápido. Resumido e rápido, né? Então, o onboard eu defendo muito também, tá? Eu já trabalhei numa empresa que o processo de onboard de vendedor eram 45 dias, viu? 45 dias só em treinamento para poder sentar de frente ao primeiro cliente. Não tem como, por melhor que seja o vendedor, ou qualquer que seja a pessoa, né, profissional, chegar no primeiro dia já chutando a gol, assim. Não acredito muito nisso, não, né? Então, essa etapa de formação, de aterrissagem, ela é muito importante. Mas voltando no que você falou de quanto é que eu posso pagar, a gente também tem brincadeira em RH que eu digo, né? Imagina, o Pedro me chama, quer uma seleção. Eu digo, Pedro, e aí? Vai pagar quanto essa pessoa? Aí normalmente volta, né? Para RH, aí, quanto é que tu acha que é? Seu bolso é meu guia. A gente sabe que existe vendedor de salário mínimo e a gente sabe que tem vendedor na casa de dois dígitos, né? É um universo muito grande, muito amplo. Eu tô sempre falando aqui de vendedor, mas por mais que a gente pegue posições... Vou pegar aqui, gerente de RH. Tem ali um universo para todas as gerentes de RH de Fortaleza, do Ceará, né? Tem ali a que ganha menos, a que ganha mais e tem o geralzão, né? Então, é muito abrangente essas faixas. Então, esses valores, eles estão muito atrelados à expertise, a histórico profissional, a perfil comportamental, né? E aí tem algumas composições que a gente pode fazer. Às vezes a gente consegue contratar com um salário, às vezes, um pouco mais baixo, mas com benefícios que compensam, né? Então, quando a gente pensa em salário, carteira assinada, encargos, pode fazer uma composição que às vezes a gente consegue colocar um plano de saúde, né? Um auxílio daqueles cartão de alimentação, né? De compras e tal, que é um caminho muito bacana, porque tem o custo do encargo ali, né?
Muitas vezes a gente consegue colocar benefícios que não são monetários. Vamos imaginar que uma empresa pequenininha, não, Cecília, tu está falando aí de pagar o plano de saúde, não, né? Me dá outras dicas. Vou dar aqui um exemplo, puxando para mim, que sou mãe, certo? Às vezes, tem mulher que não consegue assumir uma vaga numa determinada empresa porque ela não consegue estar 8 em ponto. Porque vai deixar o menino no colégio, vai pegar um ônibus muitas vezes e não consegue chegar a 8 em ponto. Mas se for 8h40, ela consegue. Então, será que esse ajuste não é possível? Tem posições que não. Quem abre a loja é a pessoa. Eu preciso que a pessoa esteja aqui 7 horas. Não dá. Mas será que não tem outros modelos que, de repente, 8h30, 8h40, 9 horas funcionaria? Né? Tem aqueles benefícios, né, da folga do dia do aniversário, flexibilidade, parte, né, trabalhando em casa, parte trabalhando na empresa. Então, tem outras formas da gente compor não é nem salário, né? As recompensas. Quando a gente coloca isso na negociação, pode fazer muita diferença. Às vezes você está excluindo pessoas por uma questão de horário que você bota de 8 às 18 e você nunca pensou por que é de 8 às 18. Podia ser, de repente, de 9 às 17, né? Enfim, tentar compor o que cabe na realidade da empresa. E, lógico, se você não está podendo pagar tanto, você também não vai poder esperar o melhor profissional que está no mercado. E eu acho que o gostoso da seleção é isso, sabe? É tentar pegar a melhor pessoa, né? A pessoa que está com melhor adesão ao que eu estou buscando e que comporte na remuneração, né? E aí eu gosto muito de pensar que essa pessoa vai performar, essa empresa vai começar a ter resultados melhores, e aí essa pessoa vai crescendo ali dentro. Você perde também, né? Legal. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos a mesma energia. Passou, somos a mesma energia. O solar é agora. Em relação à tua fala anterior, eu estava refletindo aqui, né, dessa coisa de, poxa, se eu penei para aprender, eu aprendi na prática, então eu vou deixar o outro tendo dificuldade, ou o contrário, né? Poxa, já que eu tive tanto trabalho, eu acho que às vezes em um dia, se a pessoa ficar aqui o dia todo do meu lado, eu consigo passar 80% do mais importante para ela, e no dia seguinte a vida dela já vai ser um pouquinho mais fácil, uma semana, o que seja, né? Eu tenho uma especialização que é na área da gestão do conhecimento. E nessa especialização, apesar de atuar como professor há quase 10 anos, eu nunca tinha feito uma reflexão sobre gerir conhecimento. E eu aprendi isso dentro da especialização. Um dos pontos mais importantes que se falava lá é que conhecimento é caro para uma empresa, que aí entra a questão de, poxa, imagina todos os funcionários novos que você tiver, ele gastar ali de 1 a 2 meses por um processo longo, extenso, e às vezes ele só vai começar a performar no 4º, 5º mês. Sim. Então você tem que estar financeiramente preparado para gastar 5 meses, investir 5 meses de salário para só então aquela pessoa performar. E aí, nessa especialização, se falava muito de, beleza, como que a gente reduz esse prazo? Gerindo o conhecimento. Mas como que eu gerencio o conhecimento? E aí tem inúmeras formas. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui dentro do nosso mercado da energia solar. A gente tem uma técnica que trabalha com a gente gente investiu vários cursos para ela ao longo do tempo, ela foi aprendendo. Eu contratava mentor, o mentor vinha aqui e dava um treinamento prático, é assim, para aprovar um projeto é assim, assim, assado. E foi feito todo um investimento nesse processo. E eu me perguntava, e se ela sair amanhã? Eu vou ter que fazer a mesma jornada com a outra pessoa, investimento, tempo, tarará e tarará.
Beleza, é impossível não ter algum investimento, mas como que eu reduzo esse investimento? E aí a gente, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente criou materiais resumido passo a passo como fazer um projeto. E aí tem lá o passo a passo como fazer um projeto. Quais são pasta de todos os documentos que são utilizados, tá? Aqui numerado, bonitinho. Checklist de como fazer tal coisa. Então tá tudo lá. Quando vem outra pessoa, ou até eu mesmo, porque muitas vezes a gente, empreendedor, investe para o colaborador e às vezes você não tem tempo de estar lá naquele curso também. Sim. E às vezes é o colaborador que ensina você aquilo que ele aprendeu, né? E a gente faz, dentro dessa lógica da gestão do conhecimento, a gente faz muito intercâmbio interno. Cada um aprende uma coisa, muitas vezes ele pega uma sexta-feira para finalizar a semana, uma sexta-tarde, a gente faz uma troca de informações, todo mundo aprende um pouquinho ali do que o outro fez, né? Teve um negócio que eu fiz, aí entra o lance do erro, né? Parecido com a história da planilha, muito parecido. E dentro dessa lógica de gestão do conhecimento. Eu, por dar muito treinamento de energia solar, principalmente para pequenas empresas, pequenos e médios empreendedores que vão formatar ali um negócio, sempre ficava aquela coisa, tá, Pedro, mas nessa parte aqui do negócio, como que eu desenvolvo? E aí essas perguntas foram tão recorrentes que um dia eu pensei assim, e se eu fizer um material? Começou com uma faca e depois se tornou um livro. Então eu acabei construindo um livro, existe ele em formato impresso e Legal. digital, mas a maior parte dele é digital, que quando vem um aluno, a pessoa faz uma mentoria, a gente chama até de... Qual que é a palavra que a gente dá pro livro? Não, é um pouquinho mais brasileiro. Quando você faz um curso de 3 anos em 3 meses, supletivo. A gente brinca e diz assim, ó, tá aqui o supletivo. Sim. Supletivo de uma empresa de energia solar. E aí a pessoa, ela é uma leitura que ela consegue fazer entre 1 e 2 dias. Óbvio que ninguém sai especialista em nada entre 1 e 2 dias, mas você sai pelo menos generalista. Você consegue ter uma visão do todo por causa daquele material. Então, às vezes, economiza semanas que aquela pessoa ia descobrir várias dúvidas ao longo das semanas, ela descobriu muita coisinha entre 1 e 2 dias. Legal tu falar de gestão de conhecimento, dá pra gente ter um podcast só sobre isso, É verdade. né? E até para material de consulta, porque às vezes você é bombardeado de informação e a gente às vezes escuta assim, eu já falei várias vezes quanto? 3 vezes. Mas, poxa, a pessoa recebeu tanta informação, né? É muito importante a gente formalizar os conhecimentos. E é engraçado, né, Pedro? Que desde a hora que a gente começou a conversar aqui, quanto que muitas vezes a gente deixa de fazer que é importante porque não tem tempo, né? Porque, poxa, Cecília, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Não tem isso, não. Se eu for gravar um vídeo... Mas, poxa, um vídeo que tu grava do teu celular, aplicando ali um procedimento, a gente fica pensando assim, não, mas um estúdio e um roteiro, não sei o quê. Uma coisa que tu já domina, que tu já faz bem, pra tu passar ali pra aquele teu time de 2, 3 pessoas, faz um videozinho, bota no teu drive, né? E aí fica esse material que começa a ser elaborado, E né? reutilizável Isso. eternamente, muitas vezes, E né? tem tudo a ver com o processo de como os adultos gostam de aprender, né? Quando a gente vai estudar porque é totalmente diferente como uma criança aprende e como um adulto aprende, né? É muito mais comum modelos que você se guia, né? Que você autogerencia. Então, a gente vê uma coletânea ali de assuntos e eu vou aprofundando mais em um, né? Outro eu dou uma passada ali. E é muito legal quando a gente consegue ter esses materiais e deixa a pessoa um pouco livre para ela passear neles. E a gente vai vendo para onde é que a pessoa tem mais habilidade, onde é que ela gosta mais, né? E aí, na hora que você tem um projeto de determinado assunto, você já sabe para quem é que vai colocar, né? Que é quem está especialista naquilo ali. É muito legal, assim, eu só vejo ganhos na gestão de conhecimento. E o oposto disso é conhecimento adquirido dentro de cabeças, né? Individuais. Então, o que adianta eu contratar uma pessoa para eu dividir com ela se tá tudo aqui? Então, tudo que a pessoa vai fazer, eu preciso dizer. Tudo. E imagina, assim, dores que vão demorar também a aparecer. Porque eu posso ter vivido uma situação com um cliente no passado que o meu
meu braço direito aqui vai levar, às vezes, meses para passar por uma situação parecida. Mas Sim. aí eu não gerei o conhecimento, né? Então, fica muito nessa dependência que fica quase com a sensação de, vixe, eu contratei uma pessoa para me ajudar, mas toda hora eu tenho que ensinar, né? E é isso, né? Enquanto você não tem ali formalizado alguns materiais mesmo, vai ficar sempre dependente. Contratei a pessoa. E aí você falou, existe ali um onboarding e tudo mais. Muitas vezes um gasto de energia para transferir Uhum. conhecimento e tal. Mas vem um negócio chamado cultura. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Grandes empresas têm setor de cultura, né? Para Uhum. a gente ver como isso é importante, né? Pedro, quando eu penso em cultura organizacional, eu penso mesmo no nosso núcleo familiar, né? Eu tenho filhos adolescentes já, e aí vou dar aqui um exemplo bem, bem pessoal, né? Imagina um filho chega em casa com uma namorada. Eu, como mãe, eu já fico assim, meu Deus, de onde é que veio? Né? Qual é a história de vida? Né? O que é que valoriza? Né? Qual o olhar que essa pessoa tem? Porque tá dentro da minha casa. Então, eu vejo isso muito parecido quando chega uma pessoa também, né? Claro que na namorada do filho eu tenho só que aceitar e amar, né? O funcionário não, eu já estou entrevistando, já estou avaliando isso no processo seletivo. Então, eu contrato alguém que tem valores já parecidos com o meu, né? Não faz sentido também não olhar para isso durante o processo seletivo. Mas quando a gente fala em cultura, eu estou sempre tentando puxar aqui o recorte para empresas menores mesmo, tá? Sou eu sozinho, ou eu e mais 2, eu e mais 3, eu estou contratando aqui mais um. Essa pessoa, ela tem que rapidamente entender como é o jeito, empresa Cecília, de ser, né? Não que é só obedecer e aceitar e etc., mas toda empresa, por menor que seja, tem o seu jeito de operar, tem suas características, né? Por exemplo, a Soul, ela é uma empresa muito mais tarde-noite do que manhã-tarde. Não sei se tu já percebeu Sim. isso, né? Então, você nota, assim, como eu sou muito do dia, muito cedo, eu lembro quando eu cheguei, logo que eu comecei a trabalhar lá, eu chegava e dizia, vale, Deus, cadê as pessoas, né? E aí eu fui mudando o meu, assim, as atividades primeiras que eu faço do dia são as atividades mais de análise, coisas que eu tenho que fazer sozinha, reunião eu marco para de tarde, porque isso é uma característica da empresa, isso faz parte da cultura da empresa. Então, quando a gente começa a mostrar o nosso modo de ser, a ideia é que exista um match. Valores da empresa, quanto mais eles estejam casados com os meus próprios valores, isso dá melhores resultados, né? Não só de longevidade, mas de estar ali bem, de performar com o seu melhor, de entregar o seu melhor, né? Imagina, vamos pegar aqui um contexto totalmente diferente, né? Eu chego para trabalhar numa empresa, eu acredito que o mundo é azul, a empresa acredita que o mundo é laranja. Já fico, né? Eu não consigo colocar o meu melhor ali, né? Eu fico com uma postura mais desconfiada, tô aqui porque foi o que apareceu, né? Tô aqui porque apareceu outra coisa, né? Então, quanto mais a gente casar realmente valores da pessoa, valores da empresa e com os ritos de cultura dessa empresa, melhor. Ritos de cultura, vou te dar um exemplo de onde eu tô hoje, né? Que é a Soul. Na sexta a gente tem o happy hour, né? Aí a turma adora, é super divertido, e tem o karaokê, tem uma cervejinha, né? Eu, Cecília, eu não bebo, eu não consumo álcool, mas eu gosto de karaokê. Aí, de vez em quando eu subo, canto ali desafinada que só, né? Por quê? Porque ali é um momento que é importante para a empresa, é um momento... Se eu sou aquela pessoa que nunca vou, não Sim. gosto, não concordo com isso, isso aí não é para mim e tal, eu começo a me afastar dos rituais que são cultura daquela empresa. Claro que isso é um ponto, a Soul é uma empresa já muito grande, né? Estou dizendo que quem trabalha lá tem que participar do happy hour, não é isso? Mas imagina vários rituais de cultura que nenhum se adapta, ou quase nenhum se adapta e com você não participa de nenhum, né? É tipo um sapato que não cabe no pé, né? Então, quanto mais esse sapato couber no pé, ou seja, quanto mais essa cultura esteja alinhado com o que a pessoa carrega, a tendência é que os resultados sejam bem melhores. Resumo é o que eu consigo compartilhar sobre cultura. Os valores e culturas, eles necessariamente, eles são um clone do dono? Do CNPJ, né? O CNPJ herda necessariamente os valores e culturas do CPF?
Aí eu coloco pelo tempo de maturação, digamos assim, da gestão da empresa, né? Então, é natural que no começo, sim, seja muito confundido, né? Você fica até em dúvida, assim, é a empresa que tem uma política de generosidade ou é o dono que é generoso, né? Então, a depender do ciclo da vida dessa organização, eu acredito que no primeiro momento, sim, né? Depois, a empresa tem que criar uma identidade própria. Ela tem que ter os valores dela, né? Até porque chega uma hora que as tomadas de decisão, ela não vai ser do dono, ou do gerente, ou do diretor, vai ter que ser pelo que é importante para o CNPJ, né? E aí, perceber essa transição, ela é extremamente importante e é necessário para a perpetuação do negócio, né? Principalmente quando ela cresce, quando ela vai se desenvolvendo, ela tem que ter a identidade própria, a identidade organizacional. Claro que, assim, eu já trabalhei numa empresa muito grande, de décadas, muitos funcionários, já com uma gestão executiva de mercado, né? E que aquela empresa, ela se consolidou com valores que também são do dono, né? Então, é natural que tenha alguma coisa ali em comum. Mas à medida que a empresa vai crescendo como organismo, ela vai criando a sua própria identidade. Eu acho que até em empresa familiar tem uma tendência maior, né? Porque Sim. meio que a família também vai compartilhar ali daqueles Exato. valores. Pelo que tu falou, eu acho que à medida que vai entrando ali outros heads, gerentes, principalmente mais gestores, acho que aqueles vários CPFs tomadores de decisões Exato. vão influenciando numa nova cultura daquele CNPJ, né? E é fundamental que aconteça, né? Até porque... Que aí passa a ser o melhor pro CNPJ. Exato. E quando a gente passa por esse processo de crescimento, que a gente vai trazendo outros personagens, outras pessoas de decisão, a gente traz por quê? Porque a gente está trazendo outras expertises, a gente está trazendo outras experiências, né? E aí a gente ficar só no mais do mesmo, perde completamente o sentido, né? Então, sim, a empresa ela vai criando a sua própria identidade e ela vira um organismo vivo, né? Os valores e a cultura da empresa, você vê que a cultura é forte quando não precisa de um defensor. Ela se dá porque ela é aquilo, né? Então, empresas de cultura forte, elas operam naqueles valores porque é uma identidade dela. E não porque o dono mandou, né? Não porque o dono faz. Eu acho que é o caminho que vai seguir mesmo. Cecília, esse papo, ele nasceu porque em um determinado momento você deu um treinamento sobre esse assunto em um projeto que a Soul Energy tem que se chama Solarizando. Isso. Eu queria que tu falasse um pouco mais desse projeto, para quem como que funciona, o que é que a gente aprende dentro desse projeto Solarizando. Legal. A Soul Energy, eu acredito que todo mundo conhece, né? É distribuidora, né? A gente somos fabricantes de geradores de energia solar. Líder aqui de Norte e Nordeste, atuação nacional. Tem, felizmente, muitos clientes, né? E a gente percebeu, Pedro, que não é nem que percebeu, é valor para a Soul Energy desenvolver o negócio do integrador. Quanto mais esse integrador se desenvolver e vender, melhor para o mercado como um todo, melhor para ele, melhor para a gente, melhor para todo mundo. Então, a gente vê que quanto mais a gente apoia o integrador lá na ponta, todo mundo sai ganhando, né? Mesmo que ele, tal hora, não compre de mim, a gente vê que o mercado como um todo cresce. Então, a Soul Energy, ela defende e atua na maturação desse negócio de energia solar. E para a gente que é do mercado, a gente já acha fácil, digamos assim. Mas quantas pessoas nem conhecem, né? Então, ainda tem muita coisa aí para poder a gente expandir desse mercado. E falamos aqui de treinamento, de conhecimento, gestão do conhecimento. E aí nasceu um projeto que é o Solarizando. Solarizando, ele é montado num tripé. É um tripé que tem conteúdos de gestão, conteúdos de vendas e conteúdo de marcas e produtos. Então, quando a gente vai, por exemplo, apresentar um fornecedor, vai lá para marcas e produtos. Quando a gente vai apresentar técnica de vendas, técnicas de negociação, vai para o Solarizando Vendas. Quando a gente vai falar de gestão, e aí entra tópicos do financeiro, de marketing, de RH, que foi onde eu dei a palestra, né? Entra no Solarizando Gestão. Então,
um dono de uma integradora, por exemplo, ele pode participar de tudo, mas o olhar dele acaba que é mais para gestão ali, né? O vendedor é solarizando vendas, tá? E esses conteúdos, eles são distribuídos gratuitamente. Semanalmente a gente tem encontros do Solarizando. Tem semana que a gente tem 3 encontros, tem semana que a gente tem 4 encontros. Então, estava te mostrando antes, né? Felizmente, muitos conteúdos estão sendo gerados. A gente está tendo uma procura muito bacana por esses momentos, né? É um treinamento continuado. É né? um Uma treinamento formação continuada. continuado, é. E aí foi no dia que eu fui apresentar a gente sempre encerra com um QR Code pedindo avaliação. E eu falei, gente, a gente faz isso aqui como se a gente estivesse vendendo muito caro. A gente sabe que como é caro, né, Pedro? Pagar por... A gente Exato. acabou de falar sobre isso, né? A gente está distribuindo isso gratuitamente por essa crença que a gente tem da importância de fomentar o nosso negócio, né, o mercado de energia solar. E aí a Sol Energy distribui isso semanalmente, mais de uma vez por semana, para todo mundo do mercado de energia solar. Quem quiser saber mais, né, quem quiser participar, o caminho mais fácil é entrar no Instagram da Soul Energy. O primeiro destaque lá da gente é o Solarizando. Entrar agora, vai ver lá a agenda da semana, né? Tem o linkzinho que faz o cadastro, fornece certificado de todas as participações, né? E o grande motivador para esse projeto, tem uma turma trabalhando com isso, assim, tem um investimento grande por trás, né? É justamente potencializar o conhecimento da energia solar aqui no Brasil, porque aparece gente do Brasil todo para participar, né? E aí, como você ficou sabendo, eu fui uma das convidadas, né? Eu tive uma participação tanto presencial como online, porque tem momentos que são presencial e tem momentos que são online. O meu treinamento, todos são muito bem avaliados, mas o meu foi bem avaliado também, teve muita pergunta. E eu acho que um dos motivos de eu estar aqui foi justamente que, às vezes, a gente fica no nosso nicho achando que é básico, né? E quando eu vi, assim, a quantidade de pessoas desse nosso mercado que sofrem essa dor de como contratar, que hora contratar, eu faço o quê, eu divulgo aonde, né? Então, sentimos que esse é um tema que traz ainda uma dor muito forte para esse nosso mercado. Então, espero que hoje tenha sido bom também. Espero que as pessoas possam participar do Solarizando. E o próprio Energizei Cast aqui, que traz muito conteúdo também, né? Legal, então fica aí o convite, né, para conhecer o Solarizando. Nas redes sociais é fácil É achar, fácil. mas é válido a gente destacar que isso é um projeto muito voltado para aquela pessoa que já está no mercado, né, já é integrador, já está ali Sim. atuando. E aí você falou uma frase que eu achei até interessante, você disse, a gente sabe como é caro, né, Pedro, mas ainda assim faz ali gratuitamente para fomentar e tudo mais. Pegando esse teu gancho, eu queria aproveitar a oportunidade e falar para quem está acompanhando a gente, se você é, por exemplo, empreendedor, empresário, comercial, se de alguma forma tu ainda não é do mercado de energia solar e está pensando em entrar por ver o crescimento, né? Hoje o Brasil, para você ter uma ideia, Cecília, ele já consome ali quase 10% de todos os produtos de energia solar do mundo estão sendo produzidos lá na China. É muita coisa para um único país. Então, se você tem interesse em entrar nesse mercado crescente, abrangente, muito rico, inclusive, né, com a riqueza não só financeira, mas uma riqueza ambiental, uma riqueza de vários fatores, nós do Instituto Solar Energizei Cash, junto com a Soul Energy, estamos lançando também um projeto que é uma formação de novos empreendedores em energia solar. Perfeito. Então, se você quer construir, se formar, aprender como se tornar um empresário em energia solar, essa formação em parceria com a Soul Energy, ela tem, e aí vou falar agora do como é caro, né? É uma formação que ela tem um valor de R$2.000, mas a Soul Energy nesse projeto vai separar 30 bolsas totalmente gratuita para um determinado perfil de profissional e poderá participar na íntegra desse treinamento com uma bolsa. Então, se você quer saber mais sobre esse treinamento, quer se tornar um novo empresário, né? Não vale para quem já é do mercado.
você tem interesse em entrar, em surfar essa onda, né? A gente vai deixar aqui os detalhes sobre essa formação. Vai ter um QR Code aqui, então enquanto eu estou falando, observe esse QR Code que está aparecendo e também os links, tanto do Solarizando, como dessa formação de novos empresários, vai estar aqui na descrição desse vídeo, desse bate-papo. Não deixe de conferir. Esse é um projeto que tem um objetivo de crescer o nosso estado, crescer a marca da energia solar, né? Algo muito importante que eu sou muito feliz em trabalhar com energia solar, porque é o que é bom para todo mundo. É. É bom para quem vende, é bom para quem compra, é bom para o governo que bate as O meio metas. ambiente. Só é bom, É. né? Então, Cecília, obrigado por esse papo. Eu que agradeço, Pedro. Assim, eu fiquei feliz, eu não sabia dessas bolsas da Soenes, tu não tinha me falado. Novidade até para você. E olha hoje. como é interessante, né? Eu tava aqui falando de valor, de cultura e dizendo que a Soenes já acredita nisso, assim, parece até uma coisa combinada, né? Tu entrar dizendo que a Soul não sabia, mas é nessa hora que a gente vê o que são os valores mesmo da empresa, né? A empresa investindo porque acredita nisso, né? Acredita tanto no mercado, tá aí distribuindo bolsa para pessoas entrarem nele, né? Eu também gosto muito de trabalhar nesse mercado. Dá a sensação, assim, que a gente já aprendeu muito, mas que a gente está só começando, né? Tem muita coisa para ser feita. E eu também estou muito feliz de ter participado, de estar aqui contigo. Espero que venham novos projetos aí. Inclusive, ontem eu participei do meu primeiro Solarizando de Foi? marcas. Sem saber. E olha que legal, né? A gente teve a oportunidade de sentar diretamente com a pessoa que representa a Huawei, uma marca super conhecida mundialmente, e ter essa pessoa para você falar olho no olho diretamente é muito legal. E essa pessoa apresentou uma parte da tecnologia do inversor, que é específico lá deles, que eu nem sabia que existia. E é aquela coisa da importância da gente sempre se colocar como aprendiz, né? Como estagiário, sim. né? Olha aí. Constantemente aprendendo. Eu achei muito bacana aquilo ali. E, Pedro, eu queria finalizar aqui. Toda vida que eu dou os treinamentos, né, do Solarizando, eu digo o que eu vou dizer aqui também, porque eu tô me sentindo em casa, tá? Que bom. Quem estiver ouvindo, quem já é cliente da Soul Energy, ficou com dúvidas, ficou com inquietação. Ai, Cecília, tu falou, mas na hora que eu fui fazer, fiquei com dificuldade. A Soul Energy, eu sei que você conhece isso, mas eu queria dizer para as pessoas assim, a gente sempre tá de portas abertas, né? O último treinamento que eu dei, eu recebi integradores lá com dúvidas mais específicas. E a casa lá tá de portas abertas, né? Quem estiver nos assistindo, quiser fazer uma visita, marcar um café para aprofundar esse assunto, também estou super à disposição, meu time está super à disposição, porque a gente acredita. Eu fico do lado de cá pensando assim, imagina se essa palestra tocar uma pessoa que faça uma contratação que vai impulsionar o negócio dele. É o que paga, né, o nosso esforço de fazer as coisas acontecerem. E é o que a gente vê acontecendo muito nesse mercado de solar, né? Por isso que eu estou aqui, por isso que eu lhe agradeço. E estou de portas abertas lá na Soul para quem tiver alguma dúvida, quiser aprofundar alguma coisa. Eu sou até uma certa prova viva disso. Acho que quase 6 anos atrás, mais ou menos, eu fui acolhido pela Soul Energy, né? Enquanto possível cliente ainda na época. Ainda não era fábrica, era uma empresa menor, ainda estava ali pegando um pouco mais ali a integração e se transformando numa distribuição. Eu peguei um pouco disso e desde o início tinha esse DNA de treinamento. Sim. Então foi até por causa de treinamento que eu conheci a Soul Energy na época. Foi bacana. Cecília, quem quiser te conhecer, te acompanhar, o teu trabalho, aonde que te encontra na Soul Energy. Eu tenho um Instagram também, que é o Soul Cecília Vieira. Se vocês puderem colocar também aí para a turma. Né? Mas é isso, é através do LinkedIn, tô também lá no LinkedIn. Eu sei que você faz muito sucesso no LinkedIn. Não acho não, eu sou mais discreta, assim, mas eu estou no LinkedIn, eu acompanho, o Instagram Soul Cecília Vieira, e lá, realmente, na Soul Energy, estou sempre de portas abertas. Maravilha, eu quero finalizar esse papo lhe dando presente do nosso parceiro da Santa Clara. Obrigada. Nosso apoiador aqui no Energizei Cash. Pra, de repente, você e sua equipe tomar um café e ficar mais energizada, receber nossos integradores também, exatamente, né? Obrigada. Então é bom que já aproveita e faz o convite pra turma aí tomar um café. Combinado. Cecília, te desejo muito sucesso pra você, pra toda a turma da Soul Energy.
E espero que você que está nos acompanhando, né, tenha conseguido extrair o máximo de conhecimento possível desse papo, em especial aprender a entender aqui os principais pontos que você precisa estar atento na hora da tua contratação. Espero que você tenha gostado. Não esquece de pagar o teu pedágio antes de sair desse papo. Clica no botão de compartilhar, manda para mais gente e não esquece também de deixar o teu comentário. É muito importante a gente saber o que é que você achou de tudo. Cecília, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada a todo mundo que assistiu até agora, né? E que tudo se transforme em resultados. É isso aí. Para você, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.